Olá! Hoje eu vim falar de uma característica feminina, uma característica minha e sua. E eu acredito que falando aqui, você vai logo se identificar e você vai ver que você também tem essa característica. Por mais que às vezes você me ouvindo, você vai achar que você não tenha, você tem. Eu tenho certeza que você tem, porque é uma marca feminina, uma marca que existe em nós, uma marca que Deus colocou no nosso DNA como uma tatuagem marcada na nossa personalidade, porque foi Deus que nos designou assim, foi Deus que nos fez assim. E eu quero também te perguntar se você tem assim uma amiga que você fala das coisas que você vive, das suas experiências, das suas dores emocionais, das coisas que você tem conseguido conquistar, ou das coisas que te frustram. Se você tem essa amiga, talvez você tenha uma amiga, né? Ou talvez você tenha até mais de uma amiga. Geralmente nós temos uma, né? Pode ser, às vezes, uma parente, uma prima, uma tia, ou a sua mãe, ou a sua irmã, ou a sua filha, ou também uma amiga da infância, né? Aquela que você construiu uma história com ela. Acredito que nós mulheres, nós sempre temos alguém que a gente pode conversar, alguém que a gente tem intimidade, alguém que conhece a gente de verdade, aquilo que a gente é de verdade, que a gente não tem vergonha, que a gente consegue contar as nossas histórias, os nossos sentimentos. Mas então eu quero te convidar a ouvir isso que eu tenho para você hoje e fazer você se olhar e ver se você tem essa característica, porque eu sei que você tem, mas talvez você não consiga achar em você essa característica. E eu vou provar que você tem essa característica. Eu quero ler lá com você, lá em Gênesis, na Palavra de Deus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, está escrito assim: olha bem, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse versículo tem uma palavra que diz que Deus fará alguém que o auxilie. Então, esta é a característica que eu estava dizendo que nós temos, que está marcado no nosso DNA, que é nosso, é feminino. Deus nos deu essa característica. Ela está em nós, marcada. Nós temos e às vezes nós não a reconhecemos. Não reconhecemos que somos auxiliadora, mas somos. Somos auxiliadora na nossa casa, somos auxiliadora na nossa história, com os nossos filhos, com o nosso marido, temos essa característica. Às vezes não conseguimos usar essa característica. Mas por que às vezes eu não consigo usar essa característica que Deus me deu? Eu não consigo porque às vezes lá dentro da minha casa, quando eu tento exercer o auxílio, eu sou às vezes não sou compreendida. E o que significa ser auxiliadora? Lá na palavra auxiliar, né, os sinônimos da palavra auxiliar está acudir, amparar, ajudar, apoiar, assessorar, assistir, contribuir, facilitar, socorrer e sustentar. Então, muitas vezes a gente até tenta dar o socorro, muitas vezes a gente tenta sustentar, muitas vezes a gente tenta facilitar, mas muitas vezes a gente não é correspondido dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente não faz também e a gente não, então, descobre que a gente é auxiliadora, porque a gente não consegue exercer essa característica nossa. Você está me entendendo? Muitas vezes a gente não consegue exercer o dom do auxílio, a característica do auxílio. Deus nos fez auxiliar. E muitas vezes a gente não consegue, porque às vezes lá dentro da nossa casa o nosso marido não aceita o nosso auxílio, não aceita a nossa ajuda. Muitas vezes os nossos filhos não querem ouvir o que a gente diz, a direção que a gente dá, o apoio que a gente dá, né? Essa assessoria que a gente dá como mulher. E aí às vezes na nossa casa nós temos essa dificuldade de desenvolver
o dom do auxílio, ser essa auxiliadora. Mas conseguimos às vezes ser a auxiliadora com essa nossa amiga, que eu perguntei se você tem uma amiga, se você tem alguém que você desenvolve, fala e entrega e diz o que você sente, aquilo que você vive, as suas emoções, frustrações, dores, alegrias, conquistas. Às vezes você tem essa amiga, alguém que você compartilha as suas histórias. E então, naturalmente, às vezes com essa amiga você consegue exercer esse auxílio, né? Com a sua amiga você consegue ajudar ela, apoiar ela, encorajar ela, socorrer ela muitas vezes nas suas angústias e dores, e você tem uma palavra de auxílio para ela. Muitas vezes você tem uma palavra de socorro para essa sua amiga. E nós muitas vezes somos peritas a dar os auxílios, os socorros, né, nas situações que as nossas amigas vivem. Então, eu quero contar para vocês uma história de duas mulheres que eram sim amigas. Elas eram parentes, mas elas eram amigas. E uma precisou da outra para contar a sua própria história. Uma precisou da outra para contar o que estava vivendo, que é Maria e Isabel, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 39. E aí nós vamos ouvir um pouquinho da história dessas mulheres, que começou assim. No versículo 39 diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo a sua saudação chegou aos meus ouvidos e o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então aqui Maria saiu da sua casa quando recebeu a notícia que ia ter o Filho de Deus no seu ventre. Ela foi até a casa de Isabel e lá foi recebida pela Isabel com alegria. E ali então, depois Maria, nos versículos seguintes, diz que Maria teve um cântico de Maria, que Maria ali conta o que aconteceu e engrandece o Salvador, engrandece o nome de Deus, adorando ali ao Senhor e falando da sua vivência com Deus e do seu amor com Deus. E então, essas duas mulheres, elas tiveram uma conexão uma com a outra. E Isabel era uma mulher mais velha, ela era estéril e ela também estava grávida naquele momento. Então Isabel estava vivendo um milagre e Maria estava vivendo outro milagre. Quantas vezes nós estamos vivendo um milagre, nós estamos vivendo uma situação, muitas vezes essa situação às vezes não é uma situação, às vezes até de alegria e às vezes até de um pouco de espanto, de medo, de saber o que vai acontecer no futuro, como que as pessoas vão me ver, como que eu vou viver essa situação, que eu penso que Maria, ela estava aflita, isso é o meu pensamento, Maria estava aflita porque estava gerando o Filho de Deus, e o que as pessoas iam dizer dela, e ela foi até a casa de Isabel para compartilhar com Isabel aquilo que ela estava vivendo. E no versículo 56, que é muito interessante, diz assim, ó: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Muitas vezes a gente precisa ficar do lado dessa pessoa que a gente conhece e que tem essa conexão e que eu posso ser o socorro, eu posso ser a ajuda para ela naquele momento, e eu preciso de tempo com essa pessoa. Eu não posso ficar apenas 1 hora ou um dia, eu tenho que ficar 3 meses do lado dela para que ela me ajude na minha aflição, para que ela ajude a eu colocar as minhas emoções em ordem, para que eu consiga raciocinar de uma forma clara e lúcida
Quantas vezes eu preciso dessa pessoa que é a minha amiga, que é auxiliadora e que vai me ajudar e que vai me socorrer no momento da angústia. Quantas vezes eu preciso buscar essa pessoa? Será que nós temos uma Isabel que nos ouve? Será que nós temos uma Isabel que nos ajuda, que nos auxilia na nossa aflição? Eu pergunto a você, você tem essa pessoa, essa mulher forte? Maria era uma jovem menina, Isabel já era uma mulher mais velha. Às vezes a gente precisa de uma mulher mais velha, mais experiente, para nos dar uma troca, para nos dar um auxílio, para nos dar um socorro naquela situação que a gente está vivendo, que muitas vezes é pavorosa do que a gente está passando. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver essa situação? Eu preciso que Isabel me ajude. E ali então elas ficaram 3 meses juntas. Eu penso que elas partilharam de muitas coisas. Isabel estava vivendo um milagre, Maria estava vivendo um milagre. E juntas elas conseguiram contar uma para outra e uma, acredito, acrescentar na vida da outra. Então, quantas vezes nós precisamos de uma auxiliadora do nosso lado para nos ajudar? E aí eu pergunto a você se você consegue ser essa Isabel na vida dessa pessoa que você tem, essa amiga que você tem. Você consegue confiar nessa Isabel que você tem do seu lado? Maria confiou na Isabel, ela contou o que ela estava vivendo. E Isabel com certeza compartilhou também o seu milagre com Maria. Nós precisamos uma da outra. Deus, ele nos conecta a pessoas que vão viver com a gente milagres. Deus conecta nós a mulheres que vão viver milagres uma junto da outra. Isso é maravilhoso, porque isso vem de Deus. Essa é uma característica nossa. A mulher, ela escuta a outra, ela entende, ela ajuda, ela auxilia uma a outra. Nós precisamos fazer isso dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos, junto com o nosso marido. Nós precisamos desenvolver esse dom do auxílio, mas às vezes nós vamos conseguir desenvolver com uma amiga e depois nós vamos fazer isso lá dentro da nossa casa. Você consegue me entender? Você consegue entender que quando você tem uma Isabel que vive o seu milagre com você, que se alegra com você, que te ajuda a compreender o teu milagre, que consegue te colocar no teu propósito, entender o teu propósito, isso vai fazer você se desenvolver lá na sua casa, lá com os seus filhos, lá com o seu marido. Eu quero encorajar você a ter essa mulher do seu lado, uma mulher que você possa compartilhar dos seus milagres, das suas situações, das suas frustrações, das suas alegrias, das suas decepções, das suas dores. E que essa mulher seja uma mulher que vai te ajudar e que vai te trazer muitas vezes a revelação de Deus para a tua vida. Deus nos chamou para gerar vida na emoção de muitas das mulheres. Deus nos chamou para ser auxiliadora também de uma outra mulher, ajudar essa mulher a sair às vezes dessa dor e dessa aflição que ela está, desse medo e dessa preocupação, dessa angústia. Deus está nos chamando a curar as feridas de muitas. Deus está nos conectando a mulheres, a levar o amor dele a outras mulheres. E é isso que eu estou fazendo aqui com você nesse dia. Eu quero te levar a te encorajar a desenvolver esse dom de auxílio dentro da sua casa. Muitas vezes você não está sendo essa mulher que auxilia o seu esposo, que ajuda, que encoraja, que está ali para segurar, que está ali para auxiliar ele nas suas coisas, porque você também às vezes não teve uma Isabel, alguém que te encorajou, alguém que te ajudou nas suas aflições e por isso você não consegue desenvolver essa característica que Deus te deu. Mas eu quero te encorajar a desenvolver essa característica. Deus deu essa característica a nós. Essa característica é nossa, Deus já nos deu. Então nós só precisamos desenvolver ela. Desenvolva essa característica, busque isso. Deus conecta você a pessoas para que seus propósitos sejam estabelecidos.
Deus nos conecta a pessoas para que o propósito dele seja estabelecido. Então, desenvolva isso na sua vida, desenvolva isso com Deus, busque saber o que Deus quer com você para que você desenvolva isso na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com o seu esposo. Desenvolva o dom do auxílio. Dê o socorro àquele que precisa. Dê uma palavra de vida àquele que precisa. Ajude aquele que precisa a sair da aflição. Esse é um dom que Deus nos deu. Deus nos fez assim, auxiliar. Deus nos fez mulheres auxiliadoras. Então você precisa usar esse dom do auxílio na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, mas você também precisa desenvolver o dom do auxílio entre nós mulheres. E nós temos às vezes feito isso. Muitas vezes nós somos o ouvido para as nossas amigas, nós ouvimos, nós ajudamos, nós damos mesmo o socorro. Só que muitas vezes nós fizemos isso sem princípios, sem base na palavra de Deus. E então, para que eu faça isso de uma maneira que Deus se agrade, Ele precisa estar em mim. E eu preciso conhecer a palavra dele para que o meu socorro, o meu auxílio, a minha ajuda venha com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. E aí o que eu faço? Eu busco na palavra, eu leio a palavra, eu vou conhecer a palavra para que eu possa realmente exercer esse dom, essa característica de auxílio que Deus me deu. É na palavra de Deus que eu vou desenvolver esse dom do auxílio. É na palavra de Deus que eu vou descobrir como que eu vou exercer essa característica que Deus me deu. Então eu convido você a descobrir mais sobre você mesma, sobre essa característica que Deus te deu. Deus te abençoe e até a próxima.